gente boa! Seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso canal. Quem pergunta quer saber. Quero começar o vídeo de hoje agradecendo você que tem compartilhado o nosso canal nas suas redes sociais, tem deixado o seu like, feito seu comentário. Isso é importante para nós. Muito obrigado de coração. Também quero te lembrar que nós estamos às terças e sextas-feiras aqui no canal lançando uma série de vídeos onde estamos falando sobre o livro do Apocalipse. Se você tem alguma dúvida acerca do Apocalipse ou você tem curiosidade sobre esse livro, então chegou a sua oportunidade de aprender mais acerca do livro. Por isso, é importante você ativar o sininho para que você possa ser notificado sempre quando nós lançarmos aqui no canal um vídeo novo. Também quero mais uma vez pedir que você continue nos ajudando, deixando o like, comentando o nosso vídeo, compartilhando o nosso canal nas suas redes sociais. Com isso, você vai estar ajudando a propagar a palavra de Deus e fazer com que esse canal, a cada dia, se torne uma realidade. Tá bom, gente boa? Vamos para a pergunta de hoje. A pergunta de hoje é a seguinte: quem nunca ouviu o Evangelho será salvo? Antes de eu responder a pergunta, já quero ratificar o seguinte: a questão aqui são pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Os índios, os aborígenas, civilizações remotas. Nós não iremos tratar nesse vídeo pessoas com deficiência mental. Isso pode ser assunto para um outro vídeo, tá? Se você desejar saber acerca de como será a salvação daqueles que são deficientes mental, então você coloca aqui na descrição desse vídeo que você deseja um vídeo acerca desse assunto. Nosso assunto hoje são pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência mental, caso venha morrer sem nunca ouvir o Evangelho, se serão salvas. Bem, para responder essa pergunta, eu preciso primeiro entender o argumento. O argumento dessa pergunta é: se alguém nunca ouviu o Evangelho, ela será salva? Quem geralmente faz perguntas como essa, eles tentam se basear no amor de Deus. E eles afirmam o seguinte: como Deus é amor, Deus jamais condenaria alguém ao inferno, sendo essa pessoa uma pessoa ignorante e por isso é inocente diante de Deus. Caso Deus condenar alguém inocente por ser ignorante ao inferno, Deus seria injusto. Essa é o argumento das pessoas que defendem que sim, se alguém morrer sem nunca ter ouvido o Evangelho, será salvo porque Deus é amor. Mas a Bíblia, o que a Bíblia fala acerca disso? Bem, se você ler capítulos, versículos como Atos capítulo 4, versículo 12, João capítulo 14, versículo 6, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, Romanos 10, 13, alguns capítulos que eu estou te dando, você vai entender que, definitivamente, segundo a Bíblia, é impossível alguém ser salvo sem nunca ter ouvido o Evangelho. E por que a Bíblia afirma isso? Aí você pode dizer: não, mas esse argumento fere o atributo do amor, da misericórdia ou qualquer outro atributo de Deus. Eu te respondo que não. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que desde que Adão pecou no Éden, o Evangelho, ou seja, o Messias, foi anunciado. Porque algumas pessoas dizem o seguinte: bem, então se alguém que nunca ouviu o Evangelho foi condenado, as pessoas que morreram antes de Jesus também deverão ser condenadas. Não. Você tem que lembrar que no Antigo Testamento, na história da redenção, a revelação de Deus é progressiva. E desde que Adão caiu no Éden, Deus tem anunciado a vinda do Messias. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, todos aqueles que morreram antes de Cristo, eles morreram na esperança do Messias que viria. Assim hoje, todos que morrem para serem salvos precisam morrer na esperança do Cristo que já veio. Outro
dado importante para afirmarmos de que quem morre sem o evangelho está condenado, é que a Bíblia vai dizer que dentre a raça humana não existe pessoas inocentes. Salmo 142, versículo 2, Romanos, capítulo 3, versículo 12 e 23, você vai encontrar essa verdade. Romanos, capítulo 5, versículo 12, aonde a Bíblia vai afirmar que todos que nascem, já nascem condenados. E por um ato de graça, Deus vai e manifesta a salvação, através da pregação do Evangelho. Romanos capítulo 1 vai dizer que esses homens, eles são indesculpáveis. Por quê? Porque existem 3 formas de Deus se revelar à humanidade. As Escrituras, o Evangelho, que é o assunto em questão, a natureza e a consciência humana. Das 3, a única produtiva de salvação é a proclamação do Evangelho. A natureza, embora revela a Deus, não salva. A consciência humana, o fato do homem saber que existe algum ser transcendente, o fato do homem ter dentro de si essa questão de adorar alguma irmandade, não o salva. Por isso que Paulo vai dizer que esses homens se tornam indesculpáveis, porque conheceram Deus, mas não glorificaram a Deus. Pelo contrário, transformaram a verdade de Deus em mentira. Então, queridão, talvez essa resposta seja agressiva para você, talvez essa resposta desconstrua algum argumento que você sustentava até o dia de hoje, mas definitivamente a resposta da Bíblia é: quem nunca ouviu o Evangelho não pode ser salvo, porque o próprio Cristo vai dizer que ninguém pode ir a Deus se não for por Ele. A ignorância não salva, a inocência não salva, porque a única forma do homem ser justificado diante de Deus, a única forma que o homem tem para fugir do juízo de Deus é pelos méritos de Cristo. Tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, seu comentário, ative o sininho para novas notificações, compartilhe esse vídeo na sua rede social e caso você queira saber acerca das pessoas que têm deficiência, como se dará a salvação delas, deixe seu comentário aqui. Tá bom, gente boa? Deus te abençoe e até o próximo. Valeu, gente boa!